Boa noite, povo de Deus, que a graça, a paz do Senhor Jesus esteja contigo, que a presença de Jesus te visite, te encontre nesta noite, que ela invada o seu lar, que ela inunde o seu lar com a doce presença, amém? Que nessa noite o Senhor nos aceite mais uma vez como oferta agradável a Ele, como adoradores, como oferta de sacrifício, né? Não que seja um sacrifício adorar ao Senhor, é uma honra, é um prazer, é um privilégio, mas que Ele nos aceite como oferta nesse altar de adoração, de culto. Em nome de Jesus, que mais uma vez o Senhor derrame sobre nós as suas infinitas misericórdias nesta noite. Amém? Nós vamos dar início a este culto e eu gostaria que você nessa hora, se você puder, que você feche seus olhos e concentre os seus pensamentos no Senhor. Deixe que o Espírito Santo, Ele te visite nesta hora e Ele te peça o que Ele quer ouvir. Deixa Ele falar primeiro. Geralmente quando nós nos encontramos com o Espírito Santo, nós começamos a falar, mas deixe que Ele comece a falar. Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti nesta hora. E que em nome de Jesus, essas pessoas que se dispuseram a Te cultuar neste momento, neste dia, Deus, que elas sejam visitadas pelo Senhor e que o Senhor comece a falar. Que o Senhor comece o encontro, que o Senhor comece o diálogo, que o Senhor comece a visitação. Que venha do céu sobre nós, que venha primeiro o céu sobre a terra, o céu sobre a terra. Que em nome de Jesus hoje o Senhor que começa a mover as nossas vidas, que nós possamos sentir a Tua presença, Deus. Tudo que nós queremos neste momento, tudo que nós queremos nesse dia, Deus, é a Tua presença. É a Tua presença, Deus. Santo és. Santo Tu és. Deus proveu o fogo e eu sacrifício. Deus proveu o Espírito e eu me entrego por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Deus proveu fogo e eu sacrifício. Deus proveu o Espírito e eu me entrego por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me até transbordar. Derrama a Tua glória, derrama a Tua glória. Enche-me até transbordar. Derrama a Tua glória, derrama a Tua glória. Enche-me até transbordar.
tua glória, derrama tua glória. Você consegue dar esse espaço para Ele ministrar em você? Deixa o Espírito Santo ministrar aquilo que Ele quer. Não diga nada, só deixa Ele ministrar aquilo que Ele planejou para você hoje. Aquilo que Ele separou para você hoje. Às vezes o Senhor tem surpresas para as nossas vidas, tem coisas especiais para as nossas vidas, mas nós estamos tão afoitos em falar com Ele, estamos tão ansiosos em nos expressar primeiro, que às vezes nós não ouvimos o que Ele tem. Então, que nesse momento você fique em silêncio aí, ouvindo o que Ele tem para te dizer, porque Ele vai te visitar, vai te encher e vai dizer o que Ele tem para você, o que Ele tem reservado para você nesta noite, o que Ele tem reservado para você nesse dia, o que Ele tem de resposta para suas orações neste momento. Santo és. Oh Deus, nós te queremos e nós queremos te ouvir. Deus proveu o fogo e eu o sacrifício. Deus proveu o Espírito e eu me entrego por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória. Enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória. Momentos que nós esperamos que Deus venha com poder e fogo. Nós esperamos que Ele venha com movimentos, com tambores. E há momentos que o Espírito Santo Ele quer vir no silêncio e ministrar lá no profundo da nossa alma, onde ninguém consegue chegar, só Ele. Onde Ele consegue, só com a presença dele, às vezes sem dizer nada, só enchendo a casa, só invadindo a casa, só a presença dele já é suficiente para responder tudo o que nós queremos, para preencher todo o nosso vazio, para preencher todo o nosso interior, para preencher aquilo que o dia inteiro nós procuramos e só encontramos na presença dele, para nos amar, para nos abraçar.
Então que o Espírito Santo ele encha a sua casa, encha a sua vida nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Mais uma vez eu agradeço imensamente a oportunidade, porque é um privilégio muito grande compartilhar a palavra do Senhor, compartilhar do que Deus tem ministrado às nossas vidas, do quanto Ele tem nos amado através da palavra, nos corrigido, nos ensinado, nos tornando realmente cristãos, né? Quando nós pensamos que os nossos pés estavam firmes, os nossos pés estavam vacilando, e Deus tem cuidado disso, Deus tem tratado com muito amor. E mais uma vez Ele veio nesta noite para cuidar de nós, nos amar mais um pouco, nos ensinar mais um pouco, nos contar uma história que talvez seja semelhante à que nós estamos vivendo. Amém? E que em nome de Jesus, que a palavra ela seja eficaz mais uma vez na sua vida, na minha vida, que a palavra do Senhor ela nunca volta vazia, né? Isso depende de como nós estamos, se nós estamos receptíveis a ouvir e crer e viver ou não. É isso que faz toda a diferença. Abra sua Bíblia comigo. Nós vamos ler 1 Samuel, no capítulo 25, no versículo 2 e 3. Então, vamos lá em 1 Samuel, capítulo 25, os versículos 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor. Havia um homem em Maom que era proprietário de terras no Carmelo. Este fazendeiro era muito rico, pois tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras e estava tosqueando suas ovelhas no Carmelo. E este homem se chamava Nabal. O nome de sua esposa era Abigail. A mulher era inteligente e muito agradável aos olhos. No entanto, seu marido, pertencente à família de Caleb, era grosseiro e mau. Amém? Nós vamos ler só até aí, porque o capítulo ele é muito extenso, mas eu te convido, assim que você tiver um tempinho, que você medite aqui no capítulo 25 de 1 Samuel, porque aí você vai entender o contexto com mais riqueza de detalhe. E só para nós ganharmos um pouquinho de tempo, nós vamos ler só esses versículos 2 e 3. Amém? No contexto que nós acabamos de ler, conta a história de Davi, Nabal e Abigail. São os 3 exemplos que o Senhor quer conversar conosco nesta noite. Nabal, como a Bíblia está dizendo, era um homem de posses, ele era um homem fazendeiro, e só que ele era um homem mau, assim, ele era um homem egoísta, era um homem que a Bíblia diz que ele era assim, algumas versões diz perverso, outras diz que ele era um homem mau. Mas ele era um homem que pensava somente em si, que fazia suas coisas para ele mesmo, para benefício próprio. Ele não era um bom marido e não era um bom patrão também. Então ele tinha, a Bíblia fala dessas características de Nabal. Já a sua mulher, a Bíblia diz que ela era inteligente e bela, ou agradável aos olhos. Essas são as características evidentes de Abigail, que a Bíblia nos conta. Nesse contexto que nós lemos, conta uma história em que Davi, ele estava... depois que Samuel morreu, Davi estava fugindo de Saul. Davi já tinha sido ungido rei, porém ele ainda não estava em governo, ele ainda não tinha tomado o trono. Então ele estava fugindo de Saul, porque Saul estava perseguindo, Saul estava cansado da popularidade de Davi, sabia que ele já tinha sido ungido rei sucessor, mas não estava satisfeito com isso. Então Davi pegou alguns homens e tal que o seguia e foi para o deserto, no deserto de Parã, que era o lugar onde Davi estava nesse contexto aqui. E ele estava com 600 homens neste lugar, e aí ele avistou a terra de Nabal.
E aí ele selecionou alguns homens e falou assim: olha, vai até Nabal, cumprimente-o e diga a ele que nós estamos aqui. Ele tá lá tosqueando ovelhas, o que significava, tipo, que a gente... digamos assim, que esse seria o churrasco que a gente faz hoje, só que não era exatamente um churrasco, mas ele estava tosqueando ovelhas, ou seja, ele estava alimentando seu povo, e os homens de Davi, que estavam acompanhando Davi, estavam exaustos com fome. E aí ele falou assim, olha, vai até lá, e Davi estava super seguro, falou, olha, vai lá em Nabal, cumprimente e tal, e fala que nós estamos aqui, nós estamos refugiados aqui, e se ele pode nos hospedar, se ele pode nos alimentar nesse período até que a gente possa prosseguir. E assim os mensageiros de Davi foi até Nabal. Quando ele chegou até lá, o mensageiro chegou até lá, Nabal disse assim: quem é Davi? Aliás, eu sei quem é Davi, mas eu não vou tirar da minha comida, da comida dos meus servos, para dar para ninguém, para dar para um desconhecido, para dar para homens desconhecidos. Então Nabal foi todo arrogante, assim, todo... Assim, não foi nada solícito, né? E dispensou aqueles servos, aqueles mensageiros, dizendo: eu não vou ajudar, não. Não vai comer da minha carne, não. Não vai ficar na minha casa, não. E aí, os mensageiros chegaram até Davi contando a história, como aconteceu, para Davi pensar num outro plano. Só que Davi ficou tão bravo porque os companheiros de Davi, eles já haviam prestado solidariedade aos homens de Nabal, já haviam hospedado eles cercavam ali as terras de Nabal de uma certa forma, que impedia que os inimigos fossem até lá, então eles se sentiam protegidos. Então, assim, a galera lá de Davi já tinha protegido o pessoal de Nabal. E quando foi uma situação contrária, Nabal não estava disposto a ajudar. Então ele falou assim, não quero nem saber, não vou dar da minha comida não. Pode falar pra ele que não tem comida não, que não tem nada não, que não tem hospedagem não. Então Davi ficou tão bravo com essa ingratidão que aí ele já tomou uma atitude impensada. Então pega as suas espadas e ficam 200 homens aqui, 400 vão descer comigo, nós vamos lá acabar com tudo, não vai sobrar um homem naquele lugar e nem os meninos vão sobrar, não vai sobrar nada, vou acabar com a casa dele. Vamos lá que a gente vai destruir tudo. E foi uma decisão impensada porque não era o perfil de Davi, sabe? Ele ia acabar com a vida do cara por causa de comida. Não era a questão. Esse não era o futuro rei de Israel. Ele não era o cara que Deus tinha escolhido não para agir dessa forma. Mas mesmo assim, ele ficou tão bravo que ele decidiu fazer isso. No caminho para chegar até Nabal e acontecer aquela guerra lá, um dos servos de Nabal foi até Abigail, que era a sua esposa, e disse: olha, Davi mandou os homens dele aqui e o meu patrão mandou eles irem embora, não quis ajudá-los, e agora Davi tá mandando uma galera para matar todo mundo, não vai sobrar ninguém. Então Abigail pegou tudo que ela tinha lá de comida e fez bolo e juntou o que tinha, e água e vinho, fez aquele banquete, saiu, pediu pro servo, olha, leva, sai correndo, leve, chega antes que eles possam chegar até aqui. Vai que eu te acompanho, que eu vou depois no caminho. E assim eles fizeram. E ela não contou nada pro seu marido, ela tomou essa atitude sem falar pra ele, porque se ele já tinha falado que não, então não era isso que ele pretendia fazer. Então, os servos foram na frente com os alimentos e Abigail foi atrás para tentar interceptar Davi no meio do caminho e tentar convencer ele de não acabar com a sua casa, de não acabar com a sua família, de não acabar com todos que estavam ali, que eram inocentes e que não precisavam pagar o preço por um homem mau, por a decisão de um homem mau. Então Abigail conseguiu chegar até Davi no meio do caminho e ela, olha, aí ela começou a argumentar com ele. Depois você lê o capítulo 25, porque tem muitos detalhes nesse diálogo de Abigail com Davi. E ela começou a argumentar com ele, dizer: meu senhor, não faça isso.
Daqui a pouco o senhor vai ser rei. E não é isso que Deus quer para a sua vida, para o seu governo. Não se compare a um homem mau. Nabal é um homem mau. Ele está lá bêbado, caído. Porque o senhor vai perder seu tempo com isso. Em outras palavras, Abigail arrumou um jeito de convencer Davi a não deixar que os seus homens acabassem com aquelas pessoas, acabassem com a casa dela, por causa da decisão insensata do seu marido. Só que ela não estava ali para denegrir o seu marido, para traí-lo e coisa assim. Não, ela estava pensando em algo maior. Ela agiu de sabedoria para salvar os dois lados. Primeiro, ela conseguiu, com esses argumentos, manter a casa dela de pé e conseguiu com que Davi refletisse na decisão que ele tomou sem pensar direito, porque não era esse tipo de rei que Deus estava querendo. Não foi aquele tipo de rei que Deus chamou. Não era aquele tipo de governo que Deus queria. Então você vai lá e chega e mata todas as pessoas inocentes porque você está com fome. Então, em outras palavras, Abigail tentou convencer Davi de que não era um bom plano. E aí, Davi sentiu assim, tanta propriedade no que Abigail estava falando, que ele acabou desistindo dessa vingança. Ele acabou desistindo daquilo tudo e pensando melhor, e vamos seguir, a gente vai comer em outro lugar, algo assim. E aí, o que aconteceu? Abigail conseguiu, com seus argumentos, salvar a sua casa e salvar o futuro rei, o futuro governo de Davi. Que talvez, se ele tivesse cometido esse genocídio todo, ele não teria essa pompa que ele teve. Talvez isso ia manchar o currículo dele, digamos assim. Mas, pela sabedoria de Abigail, a história teve um fim diferente. E onde nós queremos chegar com esse texto? Abigail, nós vamos usar ela só como um exemplo. Nós não estamos aqui hoje para pregar somente para as mulheres sábias e virtuosas, não é isso. O propósito e o tema dessa ministração é pessoas que fazem a diferença. Então ela se aplica tanto a mulheres, homens, jovens, adolescentes, todos que estão ouvindo a palavra do Senhor. Pessoas que fazem a diferença. Nós pegamos esse exemplo de Abigail porque a mulher naquela época, ela não tinha valor e o que ela dizia não importava. Ela era assim, a mulher era para reprodução, ela era para o marido, para o homem dizer que ele tinha mulheres, que era casado e não sei o que e tal. Só para isso. Eram títulos assim, bem superficiais. E essa mulher teve essa coragem, essa inteligência, ela foi sábia, ela não estava ali para denegrir seu marido, porque ela podia ter aproveitado a oportunidade e ter acabado com a vida de Nabal diante de Davi, porque Davi já tinha motivos para acabar com ele, então assim, a mulher desabafando ia ser mais motivos, né? E ele teria mais motivos. Mas ela não estava ali para isso, ela estava dizendo, olha, você tá querendo brigar com um cara que não tem condições de brigar com você, com um cara que é assim com todo mundo. Então, não é pessoal. E ela podia ter falado várias coisas. Naquela época, não eram as mulheres que escolhiam seus maridos. Os relacionamentos, eles eram escolhidos pelos pais. Então, subentende-se que a Abigail, ela chegou nesse casamento por intermédio de famílias, dos seus pais, porque era um costume da época. Então, ela estava satisfeita com o casamento? Assim, pelo que a Bíblia diz, não. E pelo jeito que ela descreveu o seu marido para Davi, entende-se que ela não estava feliz nesse casamento, porque ele era um homem mau. E existem hoje muitos casamentos, muitas situações da mesma forma, onde um dos cônjuges, ou os dois não se dão bem, e um é bom, o outro é mau, um não sabe conversar com o outro e tal. Só que hoje, irmãos, hoje nós temos o poder da escolha, hoje nós temos o discernimento, hoje nós temos o joelho dobrado, que quer ouvir o sim ou não de Deus, porque antes do sim ou não no altar vem o sim ou não de Deus.
Antes das coisas serem concluídas no altar, elas são concluídas no céu primeiro. Então, tem coisas que são consequências das nossas escolhas. Então, as pessoas não mudam dentro de um casamento. A gente vai se aperfeiçoando para se adaptar ao outro, mas o caráter e a personalidade não depende. O cônjuge não consegue mudar o outro. Isso é obra de Deus. Isso é obra do Espírito Santo. E se não tem o Espírito Santo no casamento, pouco provável que seja um casamento feliz. Mas é só porque nós entramos nesse detalhe de que Abigail não denegriu o seu marido. Ela não falou nada do que ninguém já soubesse. Que até o nome dele significava que era mal mesmo. E então, ela foi uma pessoa, ela é um exemplo de uma pessoa que fez diferença. Ela fez diferença para sua casa, para os seus servos, e ela fez diferença no governo de Davi. Porque ali Davi poderia ter perdido muitas coisas, muitos créditos, digamos assim. Saul estava perseguindo porque ele era popular, porque as pessoas o queriam. Então isso poderia cair por terra. Davi que matou uma galera aí por causa de comida, porque ele queria comer ovelha. Fala sério, que cara é esse? Então isso podia ter sido muito diferente. E Abigail, ela foi um instrumento de mudança na vida dessas pessoas. E quantas pessoas fazem diferença na sua vida? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar quem são as suas pessoas? Quem são aquelas pessoas que fazem diferença para você? Mas diferença mesmo, sabe? Sabe aquelas pessoas tipo, quem que me apresentou Jesus? Essa pessoa faz diferença na sua vida, porque hoje você está mais próximo da salvação do que antes. Às vezes é seu marido mesmo, seus pais, mas sempre tem alguém que faz diferença nas nossas vidas. Sempre tem um amigo, sempre tem um amigo de infância, alguém que foi um divisor de águas na sua vida. E sabe o que tem faltado muito no meio do povo de Deus? Essas pessoas que fazem diferença. Nós estamos querendo nos comparar e nos comportamos como se nós não estivéssemos na presença de Deus, como se nós estivéssemos no mundo mesmo, como nós estivéssemos, como se não conhecêssemos a palavra. Os maus conselhos, sabe? Às vezes você fica torcendo para o outro se dar mal, coisas assim. Deus quer mudar isso, sabe? Deus quer transformar mais pessoas como Abigail, mais pessoas com inteligência, mais pessoas com sabedoria, mais pessoas com discernimento, mais pessoas no reino que fazem diferença, mais pregadores que fazem a diferença, mais adoradores que fazem a diferença, mais ministros de louvor e adoração que fazem diferença, mais diáconos que fazem diferença. Eu conheço pessoas que aceitaram Jesus por causa da receptividade na porta da igreja. Porque tinha pessoas que não tinham esse carinho fora da igreja e quando elas chegavam, o corpo do diaconato, eles tratavam essa pessoa tão bem que ela falou assim, eu vou ficar aqui, olha que gente boa. E aí depois Jesus foi fazendo a obra e ficou mesmo, converteu mesmo e virou diaconisa também. Tá lá, servindo a Deus. Então, às vezes o seu abraço faz diferença na vida de alguém, sabe? Às vezes o seu sorriso, às vezes as suas palavras, às vezes até as suas palavras duras. Eu brinco muito com o meu cunhado, pastor Pedro Paulo, brinco demais com ele implica comigo também. Mas ele é uma pessoa que faz diferença na minha vida, porque ele fica ministrando essas palavras aí de cajadada, mas sempre me conserta, sempre me ajuda a seguir, sabe? E espiritualmente acrescenta muito na minha vida. Meu marido também é uma pessoa que faz toda a diferença na minha vida, assim, porque ele é o que eu não sou, então a gente se completa. Então tudo que falta em mim tem nele. Então acaba que assim, ele me equilibra, ele me ensina, me sustenta e ao contrário também. Então eu faço diferença na vida dele e ele faz diferença na minha vida. Só que agora vamos abrir um pouquinho mais esses laços, porque às vezes nós trazemos essas situações para dentro
para dentro da nossa casa, para o nosso convívio, para o nosso conjugal. Mas dá para ampliar essas tendas um pouco mais. Você tem feito diferença para alguém se tratando do reino de Deus? O seu testemunho, irmão, pode ser um divisor de águas na vida de alguém. O seu propagar o seu testemunho, falar para as pessoas do que Deus fez e faz na sua vida, pode tirar pessoas do inferno, pode salvar as pessoas. Às vezes você fala assim, mas eu vou contar isso de novo. Conta de novo. Porque você não sabe quem está te ouvindo, se aquele momento é o momento em que a pessoa vai se entregar a Deus porque está ouvindo você. Seja uma pessoa que faz diferença, seja uma pessoa que é apaziguadora, não fica causando confusão, não. Não causa confusão na sua casa, não causa confusão na igreja, não causa contenda, traz paz. Vamos apaziguar a situação ali, sabe? A Abigail, ela tava num momento que se ela fosse uma esposa muito louca, ela ia falar assim, o que agora esses homens vão vir aqui, vai arrebentar com esse Nabal ruim pra mim? Vão acabar com isso? Não, ela saiu correndo com suprimentos e com palavras de sabedoria. Não, gente, vamos acalmar os nervos aí. Vamos acalmar os ânimos aí, vamos agir com maturidade. E ela podia ter usado outras armas, irmãos, porque olha só, a Bíblia diz que ela era bela, que ela era uma mulher bonita. Ela podia ter tentado seduzir Davi no meio do caminho, mas ela nem fez isso. Podia ter feito isso, mas ela não fez. Ela usou as palavras de inteligência, de sabedoria, de apaziguar a situação, de pensar no que seria futuro. A mulher, ela tem digamos assim, essa vantagem de conseguir pensar lá na frente, de conseguir planejar algumas coisas. E isso, se nós usarmos com sabedoria, isso evita muitos transtornos na nossa casa, com os nossos filhos, com os maridos, com os nossos pais, com os parentes. Então é só nós pedirmos ao Senhor que nós sejamos pessoas que fazem diferença. Não, Diane, eu não gostei dessa história de Abigail. Não, eu achei ela muito superficial. E a Abigail acabou se dando bem, porque depois, olha que coisa engraçada. Parece que é engraçado, mas tá na Bíblia, tá, irmãos? Depois você lê lá. Ela foi pra casa contar pro marido depois o que tinha acontecido. E o marido dela morreu. Acredita nisso? Só que não foi pela espada de Davi. Ele morreu porque Deus quis que estava na hora de morrer, ele morreu. E quando Davi descobriu que ela estava viúva, ele foi lá e pediu ela em casamento. Então ela foi a segunda esposa de Davi. Mas naquela época podia, tá, irmãos? Naquela época não era bigamia, não. Naquela época podia casar, Davi podia casar com as mulheres que ele quisesse. Hoje não pode, não. Hoje aí você tá aí com o seu, você fica com o seu, não tem esse negócio de trocar, não. A Bíblia fala que Deus odeia o divórcio. Tá? Então você vai dobrar seu joelho lá e vai conversar com Deus sobre o que você tá pensando. E nesse caso aqui a história acaba engraçada, porque aí ela nem tava com essa intenção e acabou casando com um cara lá que depois vira rei. E olha só, a vida dela mudou. E Davi era bem diferente de Nabal. Então tá, então se a gente não quer falar sobre o exemplo de Abigail, vamos falar de uma pessoa que não tem argumento, que é o melhor exemplo de pessoa que fez e faz diferença. Seu nome é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus é um exemplo de um homem que veio para fazer diferença. Ele era um cara que ele conversava com a multidão sem status. Ele era um cara que ele tocava na prostituta, assim, vai lá e não peques mais. Ele era um cara que fazia o cego enxergar, fez paralítico andar. Eu fico tentando imaginar que depois dos milagres que Jesus fez na vida dessas pessoas, como que elas se comportaram, como que elas seguiam a vida depois que Jesus veio e fez toda a diferença. Ele veio e me deixou enxergando, ele veio e me deixou andando. Quantas prostitutas Jesus amou.
Jesus limpou com as suas palavras, limpou com o seu poder, limpou com o seu vai, não peques mais. Quantas pessoas imundas no pecado, Jesus não fez diferença na vida delas. Daí você pode se perguntar assim, tá, mas e Jesus, eu não faço milagres. Mas quem diz que precisa fazer milagre para fazer diferença na vida de alguém? Você precisou fazer algum milagre para fazer diferença na vida de alguém? Eu não sei disso. Ninguém precisa, porque senão, como que seria? Teríamos que ter vários Jesus? Não faz sentido. Jesus é só um exemplo porque ele é o melhor exemplo. Ele é um exemplo indiscutível. Nós falamos de uma mulher simples, com um casamento frustrado, mas que teve sabedoria. E agora nós estamos falando de Jesus, que ele veio, se fez carne, e ele veio para fazer diferença, e ele ainda faz diferença. E agora, se nós somos cristãos, cristão significa que você é um seguidor de Cristo, que você é um pequeno Cristo. Então, se você quer seguir a Cristo e fazer coisas semelhantes a Ele, então você tem que ser alguém que faz diferença. Mas que essa diferença seja positiva. Que essa diferença ela seja para acrescentar na vida de alguém, que ela seja para conduzir alguém à salvação, conduzir alguém ao céu. Mas nós estamos perdendo o nosso tempo com palavras torpes, nós estamos perdendo o nosso tempo com muita fofoca, nós estamos perdendo o nosso tempo com coisas que não acrescentam no reino de Deus. Nós estamos perdendo o nosso tempo discutindo o que o outro decidiu para a casa dele, o que o outro está fazendo para a família dele. Nós estamos perdendo o nosso tempo. Enquanto nós podíamos investir a nossa inteligência, a nossa sabedoria que foi dada pelo Senhor para acrescentar na vida de alguém, para fazer diferença na vida de alguém. E nós precisamos disso. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Esse isolamento social, a crise na economia, são coisas, irmãos, que a gente escuta falar dia e noite no rádio, televisão, internet, tudo. Mas imagina tudo isso acumulado na nossa mente. Sabe? Então, assim, a gente não tem que chegar e começar a colocar assim, ai, vai acontecer isso, vai piorar a situação, e é isso, e é aquilo. Não, traz calmaria, faça diferença na vida de alguém. Se você tá mais equilibrado, mais tranquilo, traz paz para a vida de alguém, para o coração de alguém, para o coração das famílias. Faça diferença. Nós precisamos de pessoas que fazem diferença em tempos de guerra, em tempos de angústia. Sabe, tem umas pessoas que elas fazem diferença quando você tá assim com um turbilhão de coisa na sua cabeça. E aí você fala assim, não, peraí, fulano, vamos conversar, conversa aqui comigo. E aí a pessoa senta, te escuta e de repente ela te dá um conselho que às vezes você já até sabia, mas quando vem daquela pessoa faz toda a diferença. Às vezes um conselho que vem dessa pessoa faz toda a diferença e aí você começa a mudar seu comportamento, aí você tem força para mudar a sua atitude. Nós precisamos de pessoas que fazem diferença quando o nosso coração está abatido, quando nós estamos sendo provados. Nós precisamos de pessoas que fazem diferença quando a nossa casa está em ruína e a pessoa não vem para te julgar, ela vem para te amar e dizer, olha, vamos ter um pouquinho mais de paciência, vamos ter um pouquinho mais de sabedoria, vai dar certo. Precisamos de pessoas que tenham positividade e que ela possa dizer assim, olha, seu negócio não está indo bem, mas vai melhorar, vamos continuar, que te incentiva, sabe? Que não te joga para baixo, não. A gente já tem as nossas próprias questões para nos desanimar e ainda... Então nós precisamos de pessoas que fazem diferença. E eu tenho certeza que o Senhor colocou aí no seu coração lembrança das pessoas que fizeram diferença na sua vida e alegria em saber que elas existiram e passaram por você. E te ajudaram, e te acolheram e te abraçaram. Sabe, ontem eu percebi que quando a Patrícia estava... parabenizando o Pedrão, ela tava contendo a emoção, porque eu sei o quanto ela valoriza essa amizade,
porque ele é uma pessoa que faz diferença na vida dela. E, irmãos, é tão bom ser grato. É tão bom ser grato quando você tem a oportunidade de agradecer. Ai, que bom que você faz parte da minha vida. Que bom que você me ajudou a sair dessa situação. Que bom que você teve paciência para me limpar do barro que eu tava. É tão importante isso. É tão importante quando você tem alguém para procurar ali no WhatsApp e dizer assim, ora comigo. E a pessoa vai realmente dobrar os joelhos e orar com você. Essas pessoas fazem diferença. São pessoas que nos ajudam a nos manter na fé, que nos ajuda a nos manter na presença de Deus, que nos ajuda a ter um outro ponto de vista. A Abigail chegou diante daquela galera toda, tinha 400 homens para matar o marido dela, e ela chegou diante do líder deles e disse assim, eu me responsabilizo. Ei, não vai falar com aquele cara insensato, eu me responsabilizo. Vamos terminar esse assunto aqui, eu me responsabilizo. E quanto falta dessa responsabilidade em nós? Quanto falta dessa responsabilidade em nós? Porque quando nós somos pessoas que fazem a diferença, nós nos responsabilizamos. Nós paramos de culpar o outro, de justificar e explicar. Mas e isso? Mas olha como eu sou injustiçado. Mas olha o que a pessoa falou comigo. Olha o tom que a pessoa usou comigo. Quando nós somos pessoas que fazemos a diferença, nós aprendemos a nos responsabilizar. Sabe? Nós nos responsabilizamos, porque quando a fofoca chega na gente, nós paramos ela ali. Nós nos responsabilizamos em parar o assunto ali. Acabou, não vai andar não. Esse comentário não vai andar mais não. Nós nos responsabilizamos em parar o assunto ali. E quando as pessoas começam a falar mal dos pastores, dos líderes, do líder de jovem, o assunto para em você, porque você faz toda a diferença. Então você não é um ponto e vírgula, você é um ponto final. Ali você faz toda a diferença. Então inicia um novo parágrafo e vamos seguir. E é isso que Deus está querendo. Pessoas que fazem diferença. Pessoas que fazem diferença no reino dele. Pessoas que fazem diferença na obra. Pessoas que fazem diferença nos seus ministérios. Pessoas que fazem diferença dentro dos seus lares. Dentro dos seus lares. Nós queremos administrar grupos evangelísticos, nós queremos administrar a igreja, nós queremos administrar pequenos grupos de intercessão, nós queremos administrar a coreografia, nós queremos administrar o louvor, nós queremos administrar o diaconato e nós não administramos a nossa casa. E nós não fazemos essa diferença que a gente quer fazer em público, a gente não faz dentro do nosso lar. Sabe essa diferença que você quer se evidenciar e dizer, nossa, fulano é diferente, fulano é de confiança? Primeiro comece com os seus. Primeiro comece no seu lar. Depois o Senhor vai te confiando grupos maiores, pessoas e assim por diante. Ele vai te preparando para isso, sabe? Ele vai te instruindo. Abigail era casada com um cara estúpido. Ele era rico, mas era estúpido. Aí ela casou com outro rico, bacana. Com outro rico, legal. Com outro rico, que era segundo o coração de Deus. Então as coisas mudam. Mas elas mudam quando nós decidimos ser pessoas que fazem diferença. Quando nós decidimos ser pessoas que fazem diferença na vida de alguém. O quanto nós temos contribuído para o reino de Deus, o quanto nós acrescentamos no reino de Deus. Porque o reino de Deus, irmãos, ele não é feito de ensaios eclesiásticos, ele não é feito só de escola bíblica, ele não é feito só de frequência de culto, ele é feito de comportamento. Ele é feito de atitudes. Abre sua Bíblia comigo lá no livro de Mateus. Vamos ler lá no capítulo 5, no versículo 16.
Mateus capítulo 5, versículo 16 diz assim, esse aquele texto que fala sobre o cristão ser sal e luz. E aí no versículo 16 diz assim, assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Deixa a sua luz resplandecer então e as pessoas veem as boas obras que você faz para glorificar a Deus. Então, quando você decide ser uma pessoa que vai fazer diferença, tô dizendo que você vai mudar o mundo, não, mas se você conseguir mudar algum parente que faz fofoca, se você conseguir mudar algum amigo que fala mentira, se você conseguir mudar e ajudar e somar na igreja e somar no corpo de Cristo, já fez muito. Porque tudo que você fizer aqui é para glorificar o seu Pai que está no céu. Então é interesse de Deus que você seja uma pessoa que faz diferença, porque quando você faz diferença, você glorifica a Deus. Porque quando você faz diferença de comportamento, seja na sua casa, com os amigos, na escola, na faculdade, no trabalho, você glorifica a Deus. E aí você chega num ponto que as pessoas não têm nem adjetivos para você mais. E eu conheço pessoas que já passam por isso, que falam assim no trabalho, nossa, como você é diferente. Quem já ouviu isso? Ou às vezes tá batendo papo com alguém no ponto de ônibus. No ponto de ônibus é um lugar ótimo, porque as pessoas puxam o assunto sem te conhecer. E aí diz assim pra você, nossa, como você é diferente. E as pessoas ficam sem adjetivos mesmo, porque primeiro que ela não te conhece direito. Mas o pouco que ela tá vendo, o pouco que ela consegue assistir, o pouco que ela consegue ouvir, ela consegue dizer assim, nossa, como você é diferente. Quem já ouviu isso? Pessoas que fazem diferença são aquelas que pode estar uma multidão, ou pode ter pessoas mais importantes que você. Mas quando você não está, o ambiente fica diferente. Quando você não está, as coisas não ficam completas. Mas isso é por causa da sua boa aparência? Não, é porque Deus tem intenção que Ele seja glorificado porque você faz diferença. É por isso. E aí, às vezes falta às vezes acampamento. Acampamento tem muito disso. Acampamento, tá lá 150 pessoas, todo mundo aleluiado, aquela falação. Se falta um desses que faz diferença, você fica assim, nossa, parece que tá faltando 10 pessoas. Parece que tá faltando 20 pessoas, porque fulano não tá aqui. Ah, se fulano tivesse aqui, ia ser tão legal, ia ser tão bom compartilhar com ele também. E é assim. E é assim. E às vezes algumas pessoas faltam culto por algum motivo, e aí você fica, ai, fulano não veio no culto hoje. A pessoa acabou de ouvir a palavra, acabou de receber do céu e tá lá preocupado que o irmão não tá lá. Mas não é por fofoca não, é porque fez tanta diferença no culto, tanta diferença de barulho ou de expressão que for no culto, ou de amizade mesmo, que a gente sente. E é desse tipo de pessoa que Deus está falando. Ele está falando de pessoas apaziguadoras, ele está falando de pessoas sensatas, ele está falando de pessoas comedidas, ele está falando de pessoas pacientes. Está falando de pessoas que fazem diferença. Sabe por quê? Porque Deus, ele é um pai apaixonado. Ele é um pai apaixonado, porque o jeito que ele expressou o seu amor por nós, ninguém mais fará isso. Ele é um pai apaixonado e a Bíblia diz que ele tem ciúmes de nós. E imagina, para nós que somos pais, quando as pessoas elogiam os nossos filhos, a gente fica assim, parece que o elogio é pra gente. Parece que tá falando, nossa, que legal, isso tudo é pra mim. Você se sente assim, lisonjeado, feliz, porque tá elogiando seu filho. E é o mesmo sentimento que Deus tem em relação a nós, porque aqui a palavra diz que quando nós resplandecemos à luz, e as pessoas conseguem ver isso em nós, ou seja, quando nós fazemos diferença, quando nós somos sal, quando nós somos luz, Ele é glorificado, então Ele é elogiado, então Ele é exaltado.
Então, você fazer diferença não é para te exaltar, para te colocar num patamar de evidência, é para que Deus seja glorificado e para que você também tenha uma vida melhor. Porque ter amigos, irmãos, é muito bom. Ter amigos é muito bom, ter pessoas que nos amam é muito bom, ter pessoas que nos respeitam é muito bom. Tem pessoas que elas são respeitadas e queridas e elas nem falam muito, elas falam pouquíssimo, elas são reservadas, mas Deus anuncia essas pessoas, Deus é que nos anuncia. Se nós nos comprometemos em ser pessoas diferentes, em ser pessoas que fazem diferença na vida de alguém, o próprio Deus nos anuncia. Ele se responsabiliza em nos anunciar. Abigail, coitadinha, tava lá, viúva de um homem ruim, casou com um homem bom, acabou a história. Deus foi lá, anunciou ela para Davi, e aí Davi tá livre, pode casar. E casou com ela. Então, o próprio Deus, ele nos anuncia, sabe? E o Senhor quer nos convidar nesta noite a nós glorificarmos a Ele mesmo, em glórias e aleluias, agradecendo a Ele pelas pessoas que fizeram diferença na nossa vida e por isso nós estamos na presença de Deus. Porque eu tenho certeza que você lembra das pessoas que dobraram os joelhos em favor da sua salvação, em favor da sua conversão, em favor da sua vida. Eu sei que você lembra das pessoas que oram e choram contigo na madrugada. Mas isso não pode ser uma via de mão única, não. Tem que ser recíproco. Você tem que fazer pelo outro também. Mas não tem que fazer por uma obrigação. Mas faça diferença na vida das pessoas. Vai salvar outras pessoas. Não propaga fofoca e mentira, não. Propaga a paz de Deus. Propaga o amor de Deus. Fala para as pessoas se converterem que Jesus está voltando. Fala para as pessoas se converterem que o princípio das dores está aí. Fala para as pessoas que você tem as boas novas, que você não está chorando e desesperado, porque se você morrer, você vai para o céu. Faz diferença na vida de alguém. Para você que tem esse dom, esse chamado de Deus, que você visita pessoas. Eu sei que talvez não seja o momento, né? Dessas visitas de hospitais e tal, não é a hora de fazer isso, não estou te incentivando a fazer isso neste momento, mas quando for o momento adequado de você voltar ao seu evangelismo, vai propagar o amor de Deus, faz diferença na vida de alguém, faz diferença, pessoas que fazem diferença, elas ficam marcadas, mas não para sua própria glória, para que Deus seja glorificado, para que Deus seja exaltado. Para que Deus seja visto em você, ser sal e luz. É o que nos falta. Somos sal, somos luz. Só que isso não pode ser teórico, não, sabe? Tem que fazer diferença. O sal não faz diferença para temperar o alimento. A luz não faz diferença na escuridão. E nós fazemos diferença em que momento? Em que momento? Porque não faz sentido você ter dois adjetivos. Eu sou cristão, mas eu falo mentira. Eu sou cristão, mas eu sou fofoqueiro. Eu sou cristão, mas a pessoa fala comigo, eu concordo e depois que ela sai eu discordo. Não faz sentido. Seja quem você é, porém seja aperfeiçoado no Espírito Santo e faça diferença na vida de alguém. Lembra das pessoas que te socorreram nos seus dias de angústia. Lembra daquelas pessoas que choraram contigo e conseguiram te ajudar a levantar. Faça o mesmo. Faça o mesmo, porque uma hora, irmãos, nós estamos caídos, outra hora nós que estamos ajudando o outro a levantar. Só que todos nós estamos suscetíveis a tombos e a levantar e cair e levantar, todos nós. Então isso pode começar baixo e terminar alto, ou começar alto e terminar baixo. Nós não sabemos. Mas Deus prepara até essas pessoas para nós, sabia? Que Deus prepara essas pessoas para fazer diferença na nossa vida. Na semana, eu fiz aniversário no início do mês,
E foi um aniversário muito especial para mim, porque eu recebi muitas mensagens, e cada uma, e até algumas eu até gravei, cada uma tinha um dizer diferente, tinha uma frase em particular. Mas a maioria delas era profundo, era sincero, era verdadeiro, não era frases feitas e montadas de aniversário. Eu sentia o amor de Deus nesse carinho. Eu senti o amor de Deus nesse carinho. E duas que me chamou muita atenção e assim, nossa, foi assim, marcou muito esse meu aniversário. Foi de duas pessoas que começaram comigo na fé. Hoje já não estão mais na presença de Deus, mas eu creio no poder de restauração do Senhor Jesus e que eles ser alcançados no momento certo. E um deles me mandou uma música que mexia muito comigo, que falava sobre o início do meu ministério de louvor e que quando eu não acreditava que ia dar certo e que Deus falava que ia dar certo, ele gravou a música para mim, então foi muito importante voltar lá atrás, quando eu acredito que eu desisti de cantar e eu falei, Deus, eu não quero mais mexer com isso, vou ficar quietinha aqui no banco mesmo, não quero mexer com esse negócio de cantar não. E eu comecei a cantar, eu tinha 9 anos de idade, mas aí aos 18, 19 eu já não queria mais saber disso. E foi numa fase em que esse amigo me ajudou e ele falou, olha, não, vamos tentar mais um pouquinho. Não, Deus que te escolheu, vamos tentar mais um pouco. E aí estamos nós. E aí ele mandou essa música pra mim, foi muito importante. E uma outra amiga que a gente fazia acampamento juntos, a gente participava em acampamento juntos. E aí teve uma vez que a gente fez um último acampamento juntos, aí a gente fez um voto, esses votos de adolescente, os votos de menina que sempre tem que fazer votos de dedinho, essas coisas. Ela pegou a minha Bíblia e eu peguei a Bíblia dela no último dia do acampamento. Aí nós falamos assim, olha, nosso voto vai ser o seguinte: se uma de nós duas desviarmos a partir desse acampamento, nós vamos guardar a Bíblia uma da outra e se uma desviar, a gente troca de Bíblia de novo. Porque aí vai nos fazer lembrar de que nós temos um voto que ninguém pode se desviar. Combinado? Combinado. E isso tem uns 12 anos, mais ou menos. Combinado, fechamos assim. Uns 12, 13 anos por aí. Aí, quando foi nesse aniversário, ela me mandou a foto da minha Bíblia e eu achei aquilo maravilhoso. Irmãos, eu não quero ficar enchendo vocês com as minhas histórias, não, mas eu quero dizer que é real esse negócio das pessoas fazerem diferença. Essas duas pessoas, elas fazem diferença na minha vida ainda. E eu não sabia o quanto eu fiz diferença na vida deles. Que hoje eles não estão mais na presença de Deus, mas eles me têm como uma referência de que tem jeito de voltar, de que teve um começo, de que Deus ainda pode fazer grandes coisas. Hoje nós não temos assuntos em comum, mas quando o assunto é Bíblia, eles sabem aonde me achar. Isso é uma honra, é para a glória de Deus, é para que Deus seja exaltado, para que Deus seja glorificado. Que é um privilégio alguém te procurar quando o assunto é Jesus. Quando o assunto é Jesus, você tem que ser referência mesmo. Quando o assunto for Jesus, quando o assunto for Cristo, você tem que ser a referência mesmo. É contigo o assunto mesmo. Quer falar de fofoca, quer falar coisas torpes, quer falar coisas obscenas, então não serve para conversar com você. Mas quando o assunto for Jesus, eles têm que saber aonde te achar. Tem que saber aonde te encontrar. Porque aí significa que toda obra que o Espírito Santo fez na sua vida e continua fazendo é válida.
Quer dizer que você começou a ser sal da terra e quer dizer que você começou a ser luz do mundo. Ninguém tá falando que você precisa ser sal da terra inteira, nem luz do mundo inteiro, não. Mas se você conseguir ser sal do seu ambiente, no seu convívio, ser luz no seu ambiente, no seu convívio, já é muita coisa. Já é muita coisa. Que significa que Deus te vê, que Ele te anuncia, que Ele confia em você. E Deus quer pessoas de confiança no reino. Deus quer pessoas que fazem diferença no reino. E você é uma pessoa que faz diferença. Isso não é uma palavra motivacional. Você é uma pessoa que faz diferença porque Deus quer assim. Porque Deus quer que seja dessa forma. E se você não é, está só ouvindo, mas ainda não é, pede a Deus essa noite que você se torne alguém assim. Alguém amado, de verdade. Não alguém que as pessoas ficam dependendo de puxar saco, não. Alguém amado de verdade, alguém quisto de verdade. Alguém que as pessoas querem por perto, alguém que as pessoas fazem questão de ter por perto. Aquela pessoa que... Você tem que ser aquela pessoa que quando o grupo fala assim... vamos comer hambúrguer? Ah, mas fulano não pode hoje. Então vamos marcar outro dia. Porque fulano não pode hoje. É desse tipo de gente que Deus quer. Sabe por quê? Porque Ele vai se alegrar em saber que o filho dele é amado. Qual que era o maior prazer de Deus? Que Jesus fosse amado. Concordam com isso? E hoje, como nós somos co-herdeiros, também filhos de Deus, filhos adotados de Deus, Ele quer que nós sejamos amados. Quer que nós sejamos quistos pelas pessoas. Quer que nós façamos diferença. Então, se às vezes você não gostou muito da história de Abigail, então vai lá ler Ruth. Timóteo também é um cara legal. João Batista, Raabe. Tem uma galera aí para você se espelhar e fazer diferença. E nós vamos orar e que em nome de Jesus o Senhor te faça lembrar aí, assim como Ele me deu o privilégio no dia do meu aniversário de pessoas que eu não vejo há anos, que conseguiram meu telefone para mandar uma mensagem, e mensagens reais, mensagens do que nós combinamos há 12, 13 anos atrás. E que você tenha esse privilégio também, que você faça diferença na vida de alguém, que alguém faça diferença na sua vida, porque uma hora você vai salvar alguém, outra hora você pode ser salvo. E que em nome de Jesus você seja grato ao Senhor pelas pessoas que Ele colocou na sua vida. Tem pessoas, irmãos, que dão um pouquinho mais de trabalho, mas elas também aperfeiçoam a nossa paciência. Então, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Pensa nisso, que aí fica mais fácil. Vamos orar. Amém? Deus, nós te louvamos, te agradecemos com amor nesta noite. Agradecemos a Deus pelas pessoas que o Senhor separou pelas nossas vidas. Te agradecemos pelos intercessores que o Senhor colocou no nosso caminho. Obrigada, Senhor, pelos nossos pastores, pelos nossos líderes. Obrigada, Senhor, pelos nossos amigos. Obrigada pelas aquelas pessoas que dobraram os seus joelhos e oraram até que nós nos convertêssemos a Ti. Obrigada, Senhor, porque os nossos irmãos, eles nos amaram. E pessoas que nos amaram e pagaram um preço por anos pela nossa salvação. Pessoas que derramam lágrimas ainda por nós. Pessoas que choram conosco, nós te agradecemos. Senhor, nós te louvamos nessa noite por aquelas pessoas, ó Deus, que o Senhor nos deu oportunidade e nós fazemos diferença na vida dessas pessoas. Nós te louvamos por isso, porque é um privilégio, ó Deus. É um privilégio, Deus, e que nós possamos ser sal mesmo e luz, conforme a Tua palavra nos orienta. Mas para que o Senhor seja glorificado, nós não estamos procurando fama, nem popularidade, nem status, nem seguidores em Instagram, nem seguidores em Facebook. Esse não é o nosso objetivo, Deus. O que nós queremos é que o Senhor seja glorificado.
Que o Senhor se sinta elogiado com as nossas vidas e com as nossas atitudes. Que o Senhor se sinta amado quanto as pessoas nos amar. E que nós possamos ser, Deus, agentes de milagres para outras vidas. Que nós possamos ser, Deus, ponte, Deus, entre o mundo e o céu, para levar essas pessoas para Ti, ó Deus. É a oração que nós fazemos nessa noite e te agradecemos por todo esse amor e todo esse privilégio. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, mais uma vez eu agradeço por essa oportunidade, pela presença de todos vocês, por ter parado numa segunda-feira, que é o dia mais cansativo da semana para alguns, e tem gente fazendo janta, cuidando da criança e tanta coisa para fazer, mas é um momento que Deus separou para nós falarmos com Ele, para Ele falar conosco. Hoje o Senhor tinha o objetivo apenas de nos lembrar de quem nós somos e de quem nós podemos ser para alguém. De como nós podemos fazer diferença na vida de alguém. E Ele está contando contigo, Ele está contando comigo. Deus está contando com você para fazer diferença. Que em nome de Jesus você tenha muitas oportunidades de fazer diferença na vida de alguém, para que Deus seja glorificado. Amém? Que a graça e a paz do Senhor esteja contigo. Que esse início de semana seja uma bênção na sua vida. Na quarta-feira, às 19h30, nós teremos uma outra live abençoada. Você não pode perder. Deus tem alcançado muitas pessoas através dessas ministrações. Deus tem alcançado famílias. Deus tem libertado pessoas do cativeiro. Glória a Deus. Deus tem restaurado pessoas e mudado o caráter de pessoas. Tem feito muitas coisas. Muitas coisas. E tem pessoas assim de outras cidades ouvindo, de outros estados ouvindo, propagando a palavra de Deus, recebendo a palavra de Deus. Então, para você que tem ministrado, continue firme. Deus tem alcançado vidas e Ele está contando contigo. Então, você é uma pessoa que faz diferença. Você tem sido uma pessoa que faz diferença. Amém? Graça e paz.